Os cientistas brasileiros querem entender quais as consequências da fome sobre o organismo humano. A preocupação deles tem uma dramática e triste razão de ser. Em nosso país, milhões de pessoas passam fome ou comem muito menos que o mínimo necessário para sobreviver com saúde. A experimentação nos laboratórios tem dois objetivos: descobrir com precisão os efeitos da desnutrição e, por outro lado, procurar caminhos para combatê-los. Prestem atenção no que eu vou dizer, é só um instante. Esta é a segunda vez que Romilda dos Santos entra no cemitério Nossa Senhora da Conceição, em Campinas, interior de São Paulo. Aqui que é cobra. A primeira vez foi para enterrar seu filho Bruno, de apenas 6 meses. Bruno morreu de fome no início de abril deste ano, no estado mais rico do país. Agora, sua mãe volta para visitá-lo. Pouco tempo depois, a fome fez mais uma pequena vítima, também em São Paulo, Alessandra Aparecida Gonçalves, de 5 meses. De Alessandra, a mãe Maria Iraci Marques não teve tempo de tirar uma fotografia. Guardei esse papel aqui de recém-nascido, né, com os pezinhos, esse último exame e também essas duas radiografias. Guardei. A morte dessas duas crianças na cidade de Campinas foi notícia em diversos jornais do país. As crianças são as maiores vítimas da fome. Todos os anos morrem de desnutrição 190 mil crianças de norte a sul do Brasil, nas cidades pobres e nas cidades mais ricas. A cruel realidade da fome multiplica os grupos de cientistas que estudam o problema. Médicos, nutricionistas e geógrafos trabalham juntos na busca de soluções. Prestem atenção no que eu vou dizer, é só um instante. Hoje no mundo passam fome 140 milhões de habitantes, mais de 2 bilhões de pessoas, a maioria crianças e mulheres, são deficientes em ou mais nutrientes. 20% das pessoas dos países em desenvolvimento ingerem uma quantidade insuficiente de alimento para manter o peso do corpo. Você sabia que só na América Latina morrem de fome o equivalente a bombas de Hiroshima? O rato, a performance bioquímica, a performance fisiológica que nós encontramos nesses animais, quanto à nutrição e à desnutrição, são bem semelhantes às que ocorrem no ser humano. A grande dificuldade da experiência é desnutrir o rato sem que ele morra. Os animais recém-nascidos foram divididos em 2 grupos. Durante 20 dias, um deles recebeu alimentação de boa qualidade. O outro grupo comeu uma ração pobre em nutrientes. O rato A, que é o rato nutrido, ele apresentou um tamanho maior que o rato desnutrido. Ele está pesando 122,9 gramas, enquanto que o rato B, ele apresentou 56,2 gramas. O rato A, ele mediu 18,5 centímetros e o rato B, ele apresentou 15 centímetros apenas, bem menor. O rato A, que é o rato nutrido, ele apresentou um pelo grosso e com brilho, como dá para se notar. Agora, o rato B, que é um rato desnutrido, ele apresentou um pelo fino, como se fosse uma penugem, e sem brilho, completamente opaco. A experiência ocorreu nos primeiros dias de vida dos ratos, fase que corresponde aos primeiros 5 meses no desenvolvimento de uma criança. Os animais de laboratório apresentam, por isso, problemas parecidos com os das crianças que morreram de fome no interior de São Paulo. Os funcionários do posto de saúde em que Bruno e Alessandra foram atendidos apontam no gráfico as complicações no crescimento dos dois. O Bruno, ele estava com 3 meses de idade, ele estava com peso de 3.600, tá? E o peso esperado para o Bruno seria em torno de 6.400, tá? Do mesmo modo que o peso estava abaixo do esperado,
A estatura também. O Bruno estava com 3 meses com 55 centímetros. E o esperado para ele, o normal, seria de 63 centímetros. A Alessandra, ela estava com 4 meses e meio, ela estava com 3.600, tá? De peso. O esperado para ela seria de 6.800 de peso. Mas as consequências da fome não ficam restritas a tamanho e peso. As sequelas da desnutrição se espalham por todo o corpo. Foi o que aconteceu com Bruno e Alessandra. A fome ataca até o sistema de defesa do organismo, que fica mais sensível a doenças. Ela pegou infecção hospitalar, meningite, pneumonia, bronquite, sapinho na boca. Ela teve até que passar por uma cirurgia no bracinho para ser alimentada, 22 dias. Hoje, são milhões de Brunos e Alessandras no mundo. Você sabia que no mundo morrem de fome 250 mil crianças por semana? E no Brasil morrem 4 mil. Aqui no Instituto da Criança, em São Paulo, um grupo formado por médicos, psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais orienta famílias de crianças desnutridas. Desde 1987, o grupo se preocupa em pesquisar formas para recuperar estas crianças. Uma das preocupações do grupo é com a absorção dos nutrientes que estão nos alimentos. 70% das crianças que chegam aqui, vindas de postos de saúde, não conseguem aproveitar totalmente o pouco alimento que recebem. São crianças com diarreia, como o pequeno Douglas Santos, de 7 meses. Ele pesa 5 quilos, como uma criança normal de 3 meses. Douglas já passou 80 dias de sua vida internado aqui, com desnutrição grave e diarreia. Agora está em recuperação. Que uma criança desnutrida tenha um subcutâneo escasso, que ele tem ainda, não? Um abdômen volumoso, que ele tem, pouco cabelo, né? E agora, lesões de pele que a gente pode encontrar, uma pele seca, escamativa, e agora já está bem melhor, né? O grupo do Instituto da Criança visita os pacientes em casa. A médica também falou que era diarreia, né, que ele tinha, mas não falou o motivo também. Ela falou nenhum bichinho que ele tinha no intestino. Os vizinhos de Douglas também estão desnutridos. A fome é agravada pela dificuldade de absorver os alimentos num ciclo perverso que associa diarreia e desnutrição. A falta de saneamento aumenta as infecções intestinais. São 13 milhões de pessoas sem água potável nas cidades brasileiras. A falta de alimento diminui a capacidade de defesa do corpo. O intestino fica mais sensível às infecções. E sem receber alimento, os músculos intestinais se atrofiam. Suas paredes se afinam. Resultado, mais dificuldade de absorver alimentos e desnutrição. Um levantamento feito em 88 pelo Ministério da Saúde mostra que 15% das mortes de crianças são por problemas no intestino. O ciclo vai mais longe. A mãe com problemas de absorção, desnutrida, gera um filho com problemas nutricionais e intestino deficiente. Numa experiência com ratos em laboratório, o Dr. Edson Liberti simula essa situação. A diferença entre a linhagem de mãe nutrida para de mãe desnutrida é marcante. A diferença no tamanho dos intestinos também. O professor montou a experiência para saber se o filhote desnutrido nasce com um número menor de células nervosas no intestino. Se a quantidade for igual, o próximo passo é descobrir se elas estão imaturas. Nos 2 casos, o intestino não funciona normalmente. São as células nervosas que ordenam a hora do intestino entrar em ação. Por isso, elas precisam estar maduras e em quantidade suficiente. O objetivo final do trabalho é recuperar o filhote ainda na barriga da mãe. Para que ele nasça sadio, é preciso descobrir o momento exato em que o sistema nervoso do intestino se forma no embrião e nutrir a mãe no mesmo instante. Há uma recuperação, né, dessa mucosa, desses neurônios, inclusive, que nessa fase dos desnutridos, eles estão bastante imaturos, né? Essa recuperação ocorre, só que eu não posso afirmar ainda se isso é 100% comparativo com aquele grupo nutrido que nós temos como base da nossa pesquisa. São 13 milhões de brasileiros que
tem água potável, causando assim desnutrição em boa parte da população. O estrago que a desnutrição provoca é maior ou menor de acordo com a idade de sua vítima. Quanto menor for a criança, mais problemas ela vai apresentar. O olho pode sofrer alterações no cristalino, prejudicando a visão. Surgem problemas na formação dos dentes e do céu da boca. Ocorre atraso no desenvolvimento do maxilar e da mandíbula. Os pulmões também são atingidos, ficam menores e se rompem facilmente. O coração sofre. Tem 65% do peso normal, 68% do diâmetro das fibras menor. Isso provoca insuficiência cardíaca. Os rins são pequenos em relação ao corpo. Os ossos não crescem o que deveriam. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição revelou em 1989 que em nosso país 15% da população sofre desnutrição crônica. Segundo os especialistas, para uma população ser considerada saudável, este índice não deve ultrapassar 3%. Cegueira e morte podem ser causadas pela falta de vitamina A. E 190 milhões de crianças sofrem pela falta de proteína e energia. Nos laboratórios da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, animais são desnutridos, como são as crianças no mundo. A ciência já mostrou que a desnutrição causa danos ao cérebro das crianças. Elas passam a agir de maneira atrasada para a idade. Os cientistas deste laboratório buscam maneiras de recuperar a mente das crianças desnutridas. O Dr. Luiz Marcelino de Oliveira realiza experimentos com animais desde 1974. Ele não usa apenas comida para recuperar os ratos que foram desnutridos. Marcelino de Oliveira usa uma série de estímulos ambientais, como brinquedos, espelhos e principalmente carinho. A estimulação tornou os ratos desnutridos mais espertos. Eles se adaptam a novos ambientes com maior facilidade, ficam mais concentrados, exploram melhor a área, ficam mais resistentes a mudanças rápidas de temperatura ou de iluminação. Também aumenta a velocidade de seus reflexos. Há ainda uma recuperação do tecido cerebral. Visto que a estimulação foi benéfica para o animal de laboratório, nós estamos também observando um benefício na rapidez da recuperação da criança desnutrida durante o período de internação. O período de internação se torna mais curto. No momento em que a criança é internada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, o corpo começa a trabalhar. Primeiro são feitos exames para diagnosticar o nível de atraso mental e motor. A criança recebe um estímulo sonoro. O computador registra o tempo que o cérebro demora para reagir ao estímulo. Se a demora for maior do que a esperada e a resposta não for clara, é sinal de que há atraso no desenvolvimento do cérebro. Outro exame é o do sono. O grupo está revendo a fita de Fiamma Hernandes da Silva, de 1 ano e 8 meses. As imagens foram feitas 1 mês atrás. Na época, Fiamma dormia como uma criança de 1 ano, quase a metade de sua idade. Os períodos de sono dela são bem mais curtos, são vários períodos, mas de período curto, que são interrompidos por movimento de cabeça, de corpo, de uma maneira geral. A criança bem nutrida entra em sono profundo um menor número de vezes, mas permanece em sono profundo durante muito mais tempo. Então, o que a criança desnutrida mostra mais claramente é sono profundo intermeado com período acordado ou com sono não profundo. Então ela fica alternando de fases, de tal forma que o sono se representa ao longo da noite como um sono irregular e inquieto. Durante o período de internação, além de ser alimentada, Fiamma foi estimulada todos os dias. Os integrantes da pesquisa se revezavam. Agora, depois da alta, o trabalho continua na creche da prefeitura. Quando ela chegou no hospital, ela estava apática na cama, não respondia para as pessoas nem através do olhar. Depois, com o processo da nutrição hospitalar e da estimulação, ela foi se correspondendo com todo mundo, com o meio, com as pessoas que convivem no hospital. Sim, fazendo todas as atividades, a maioria das atividades para a idade dela, exigida para a idade dela. E a primeira parte que desenvolveu rapidamente foi a parte mental. A motora ainda
está em risco de atraso. Hoje a ciência já sabe que a fome não se explica pela falta de alimentos. Se toda a produção mundial fosse dividida em partes iguais, cada habitante do planeta ficaria bem gordinho. A produção mundial de alimentos fornece, em média, 2.700 quilocalorias por pessoa diariamente. E o mínimo estimado pela ONU é de 2.200 quilocalorias. O problema não é a falta de comida, é a falta de dinheiro para comprá-la. A ciência e a tecnologia permitiram descobertas fantásticas a nível da engenharia genética, da biotecnologia, de maneira que é inadmissível você ter uma tal quantidade de instrumentos técnicos e de possibilidade de produzir comida e ter um aumento cada vez maior de famélicos no mundo inteiro. Hoje no mundo passam fome 140 milhões de habitantes. Você sabia que no mundo morrem de fome 250 mil crianças por semana? Morrem 4 mil. Você sabia que só na América Latina morrem de fome o equivalente a 3 bombas de Hiroshima? 3?